Olá, meus amigos, tudo bem? Prontos para mais uma aula? Então vamos lá. Hoje nós vamos dar continuidade aos países de industrialização periférica ou tardia, e hoje nós vamos falar sobre uma parte bem interessante que é a América Central. Essa região aqui, que serve como divisão entre as duas grandes massas de terra da América, a América do Norte e a América do Sul. A América Central é dividida em duas grandes massas de terra, em duas grandes partes, que é a América Istmica ou continental e a América Insular ou Caribenha, que é esse conjunto de ilhas. A gente vai tratar sobre as duas, ok? Bom, aqui eu tenho a imagem da América Central Istmica ou continental. Belize, Guatemala, Honduras, El Salvador, Nicarágua, Costa Rica e Panamá fazem parte, são 7 países. Aqui nós temos a América Central Caribenha ou Insular, que é um conjunto de ilhas, sendo que os mais importantes destacam-se Cuba, Jamaica, Haiti, a República da Dominica e o Protetorado dos Estados Unidos, que é Porto Rico. Bom, vamos falar sobre alguns fatos interessantes sobre a América Central. Os Estados Unidos enxergavam na região istmica uma área estratégica para as pretensões geopolíticas da América, visto que a região permitiria uma comunicação rápida entre os dois grandes oceanos da Terra, o Oceano Pacífico e o Oceano Atlântico. É por isso que os Estados Unidos investiu numa grande construção no Panamá, no final do século XIX e começo do século XX. A construção foi iniciada pela França, mas os Estados Unidos terminou e vem administrando. Aqui nós temos imagem do Canal do Panamá, que conta com várias eclusas e serve para vários navios passar pelo Canal do Panamá. É uma via de acesso rápido, entre o Oceano Pacífico e o Mar do Caribe. Questões como a independência cubana, o protetorado de Porto Rico e a construção do Canal do Panamá comprovam essa estratégia dos Estados Unidos e essa visão geopolítica da América. Vamos falar agora de economia. Os países dentro do Istmo, ou seja, Guatemala, Belize, El Salvador, Nicarágua, Honduras, Costa Rica e Panamá, tradicionalmente se constituíram em grandes fornecedores de matéria-prima. Então, eles serviam para fornecer produtos agropecuários ou minerais para os Estados Unidos. As regiões que apresentavam relevo menos acidentados, ainda relevo menos acidentados e solos mais férteis, eram empregados para o cultivo comercial, como o cultivo do café na Guatemala, de banana em Honduras, cana-de-açúcar no Panamá e algodão em El Salvador. A região caribenha se destaca por ter vários produtos agrícolas, como a cana, a banana, o cacau, o café. É claro que nós também podemos acrescentar alguns a mais, como a cana-de-açúcar, que é muito importante em Cuba, e também o tabaco. O turismo é uma atividade extremamente apreciada no Caribe devido às suas ilhas muito exóticas. E a atividade turística representa algo em torno de 14% para a economia dos países. Em alguns países, esse índice chega a próximo de 25%. Aqui imagens das atividades turísticas no Caribe. Vamos falar de 2 países em especial, Cuba e o Haiti. Vamos começar falando de Cuba. Aqui nós temos a imagem da ilha de Cuba. Está situado nas Grandes Antilhas e é um dos poucos países do mundo que ainda permanece sob o domínio do princípio do socialismo. A Revolução de 1959, comandada por Fidel Castro e Ernesto Che Guevara, determinou o fim da ditadura de Fulgêncio Batista e o início de um governo de maior soberania e sem a influência dos Estados Unidos. Então, só para que vocês entendam, até 1959, Cuba sofria com um intenso domínio dos Estados Unidos e uma ditadura muito forte que já se perdurava por vários anos. Che Guevara e Fidel Castro lideraram 80 guerrilheiros que instituíram a Revolução Cubana e o socialismo castrista em Cuba. Vamos entender um pouco mais sobre o caso cubano. As condições geopolíticas criadas pela Guerra Fria, como a invasão da Baía de Porcos, que foi uma tentativa dos Estados Unidos de acabar com
a ditadura socialista que estava sendo introduzida por Fidel Castro, na verdade, a crise dos mísseis, que já foi bastante comentado na sala de aula, né? Um dos pontos mais fortes da Guerra Fria foi quando a União Soviética colocou mísseis em Cuba e os Estados Unidos haviam colocado mísseis na Turquia. A expulsão do país da OEA, da Organização dos Estados Americanos, e o bloqueio continental fez com que o país se aproximasse da União Soviética. No campo, foram realizadas a reforma agrária, a formação de fazendas estatais e comunitárias. No setor urbano, todo o sistema de produção foi estatizado. O país teve uma grande ascensão econômica até a década de 1970. O país exportava produtos agroindustriais e agrícolas e importava petróleo da União Soviética. Só para que vocês entendam, né, a União Soviética garantia a compra de toda a produção de açúcar por 5 vezes o valor de mercado. E o petróleo soviético era vendido abaixo do valor de mercado para os cubanos. Os cubanos eles são dependentes desse recurso energético. O principal avanço ficou no setor de serviços, principalmente na área de medicina e de educação. A medicina cubana é considerada uma das melhores do mundo. Com o fim da União Soviética, o país passa por uma série de crises econômicas. Então, desde a década de 1990 que o país vem passando por várias crises econômicas, né? Obrigando a se abrir para a economia internacional. Em 2006, Fidel Castro fica muito doente e passa o governo para o irmão caçula, Raul Castro. O atual governo firma relações comerciais com vários países, como o Brasil. Vamos lembrar aí do Porto de Marica, que fica próximo a Havana, né? A China vem investindo muito em Cuba, tem enxergado na ilha uma grande estratégia geopolítica. O Brasil também tem aproveitado a medicina cubana, tem investido em Cuba, recebendo investimentos de lá. México, Canadá, Estados Unidos. Desde 2011 que Raul Castro, esse camarada aqui que é o irmão caçula do Fidel, né, tem abrido para o socialismo de mercado e mantido várias relações internacionais, inclusive com os Estados Unidos. Vamos falar agora sobre o Haiti. O Haiti é esse pequeno país que fica aqui, onde a capital é Porto Príncipe, né? Divide a mesma ilha com a República Dominicana. Com apenas 27 mil km², uma população de 10 milhões de habitantes, ocupa o oeste da ilha de Hispaniola, juntamente com a República Dominicana. A economia é baseada no café. Enfrenta uma grave crise iniciada em 2000 com a reeleição do presidente Jean-Bertrand Aristide em uma eleição fraudulenta. A principal oposição é um grupo paramilitar. Pressionado pelos Estados Unidos e pela França, em 2004 Aristide renuncia e vai para o exílio. A ONU convoca vários países, dentre eles o Brasil. Aliás, o Brasil ele vem administrando o Haiti desde 2004, o exército brasileiro, né, para garantir a segurança da população. Ok. Em 2010, pessoal, para agravar ainda mais a situação do Haiti, ocorreu um terremoto de um grande abalo sísmico na casa dos 7 graus da escala Richter, que além das muitas perdas materiais, deixou cerca de 220 mil mortos e 1,2 milhão de desabrigados. Entre os mortos, a médica pediatra brasileira Zilda Armes, né, que era presidente da Pastoral da Infância, estava em trabalho voluntário missionário na região. Ela morreu por consequência do terremoto. E aqui nós temos imagem do Exército Brasileiro que ajuda na administração do Haiti. E os haitianos, pessoal, tem sido muito comum as migrações dos haitianos para o Brasil desde o final de 2010, desde o terremoto, né? A dificuldade de reconstrução do país, o agravamento da pobreza, o surto de cólera impulsionaram a emigração de haitianos para o Brasil nos últimos anos. Muitos entram de maneira legal no Brasil. O Brasil tem, inclusive, adotado muitas medidas para atender a esses haitianos, inclusive com programa de capacitação profissional, educação, inclusão no meio trabalhista. Aqui vocês estão vendo imagens dos haitianos trabalhando na construção civil. Muitos haitianos entram de maneira legal no Brasil, pedem auxílio e entram de maneira legal, e outros entram de maneira ilegal, né? Somente ali pela região do Acre ou até mesmo de Roraima.
Bom, pessoal, é isso aí. Fiquem com Deus, estudem bastante, tá? E até a próxima. Na próxima aula, como vocês viram aqui na imagem, nós vamos falar sobre o Sul. Valeu, até a próxima.